Vamos começar. Vou pedir para o Jorge, pastor Jorge, ele vai orar dando início a essa aula, e a gente vai falar um pouquinho, só dar uma relembradinha na aula passada, e aí a gente começa a falar então da aula de hoje. A gente vai continuar falando sobre os mecanismos de defesa. Pastor Jorge, pode orar, por favor? Opa, boa noite. Tá me ouvindo? Vocês estão ouvindo? Boa noite. Aqui o meu fone aqui, ele é de 1700 e Guaraná de Folha. Graça e paz para todos. Oremos então. Pai de amor, em nome de Jesus, queremos te glorificar o teu nome pela tua graça, pelo teu amor, pela tua misericórdia, pelo sacrifício do teu Filho amado, Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que nos abre as portas para a eternidade. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Senhor, pelo privilégio de te conhecer, Senhor, e pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui, Senhor, de estarmos aqui entre irmãos na fé, ó Senhor, a fim de nos aperfeiçoarmos, Pai, não só para a vida cotidiana, não só para a nossa vida secular, mas especialmente para o ministério a qual estamos engajados, a qual fomos confiados por Ti e honrados com o privilégio de servir. Pai, em nome de Jesus, abre a mente de todos nós, ó Senhor, para que possamos ter uma mente receptiva, que absorva, Pai, todo esse conhecimento que tem sido passado, ó Pai, e que para que possamos, ó Senhor, colocá-lo em prática. Senhor, colocá-lo em prática aonde é devido, aonde nós somos colocados para servir. Eu te peço, abençoa também o pastor Samuel, toda a sua família que ele está, ó Pai, e continua, Senhor, provendo a vida do teu filho, ó Senhor, com graça, com sabedoria, ó Deus, a fim de que ele possa, Senhor, continuar sendo usado por Ti para nos abençoar. Pai, te louvamos por tudo e te rogamos, ó Pai, fica conosco nessa noite, a fim, ó Senhor, de nos esclarecer mais e mais. Em nome de Jesus, tudo te pedimos, tudo te agradecemos. Amém, amém e amém. Glória a Deus, muito bem. A gente falava na aula passada, tá gravando, né, Radassa? A gente falava na aula passada a respeito, então, começamos a conversar a respeito dos mecanismos de defesa. Nós falamos sobre falamos um pouquinho mais sobre a negação e falamos também um pouco sobre a questão do recalque. Para poder entender a negação, a gente primeiro tem que definir o que é recalque e o que é negação, para não confundir um com o outro. Nós falávamos, eu estava explicando para vocês que enquanto a negação ela fica na camada mais superficial do nosso inconsciente, já querendo entrar para o consciente, passando ali pelo pré-consciente, o recalque fica no mais profundo, fica lá na região onde a gente tem pouco, quase nenhum acesso de forma voluntária. Involuntária a gente sempre tem, mas voluntária geralmente a gente não quer, porque aquilo já foi reprimido pelo nosso superego, foi recalcado pelo nosso superego e é para ficar lá naquele lugar, porque lá no inconsciente, eu já ensinei isso para vocês, lá nas primeiras aulas, lá no nosso inconsciente ficam todos os nossos desejos mais proibidos, os nossos medos, as nossas frustrações, as coisas que a gente tem medo, os nossos medos, as angústias, os nossos traumas, eles ficam todos lá no mais profundo do nosso inconsciente. E de vez em quando, no nosso dia a dia, eu sempre digo nós, mas eu estou falando do sujeito, tá? Estou falando do ser humano de forma geral, tá? Então, não estou dizendo de você nem de mim, quando eu digo nós, eu digo o ser humano, a raça humana. E aí, quando acontecem coisas na vida do ser humano, na nossa vida, que muitas vezes disparam gatilhos, e a nossa mente, como ela não sabe o que é de hoje, o que é de ontem, o que já aconteceu, ela costuma confundir as coisas, e aí o ego às vezes vai lá, a vontade de fazer as coisas, o ego é a vontade de fazer as coisas, ela vai lá e pinça um desses desejos suprimidos, recalcados, traz esse desejo ali para a porta da saída da nossa mente, para o desejo, para a realização, mas antes de realizar, ela precisa, o ego precisa perguntar para o superego se pode ou não fazer aquilo. E aí o superego nós aprendemos que é o juízo da pessoa, é a cultura, o
que a pessoa crê, se crê na Bíblia ou se tem alguma outra crença, é o juízo, é a barreira do juízo superego, que é formado lá no período do complexo de Édipo. Também nós estudamos isso lá nas fases psicossexuais. Se você está assistindo essa aula hoje e você ainda não assistiu as anteriores, não fique preocupado. Você volta lá, assiste e você vai entender o que eu estou falando aqui hoje, tá? E aí o superego ele fala sim ou não, dependendo, né, do que ele aprendeu, de como ele foi formado, pela castração ali no momento do complexo de Édipo e tal e tudo. E aí, se pode, então o desejo é colocado à tona, o ego vai ser satisfeito, ele vai ficar bem, ele vai gostar, porque pegou aquilo que estava lá no inconsciente, que deu vontade de fazer e colocou para fazer. Agora, se não pode, então ele vai de novo levar lá para o mais profundo do inconsciente e vai recalcar, vai apertar aquilo no mais profundo, dizendo, não traz isso à tona, não pode fazer, isso é pecado, isso é moralmente errado, isso é um crime, um ser humano não pode pensar assim, enfim. E aí, o recalque é um mecanismo de defesa. O recalque é um mecanismo de defesa, mas só que existe um problema com o recalque. Qual é o problema? Deixa eu explicar para vocês. A mente humana, acho que eu até falei isso já em alguma aula, se eu não falei, estou falando agora, e se já falei, eu vou repetir então. A mente humana, ela tem muita capacidade, mas uma capacidade absurda de guardar memórias, pensamentos, imaginações e tudo o que ela pode produzir. Ela tem muita capacidade de guardar pensamentos e memórias. Só que ela funciona como se fosse um computador. Vai armazenando, e o computador ele tem um espaço limitado, ele tem 1 tera, ele tem 2 teras, mas a mente humana tem um espaço quase que infinito de guardar informações. Só que a mente humana tem uma diferença do computador. O computador tem a tecla delete e o cérebro não tem a tecla delete. Quando o nosso computador está com a memória cheia, a gente vai lá, seleciona os arquivos que não servem mais, selecionamos os arquivos que não prestam mais, e aí a gente pega tudo aquilo, joga na lixeira, depois limpa a lixeira, e aquele espaço de novo pode ser reutilizado. Como a mente humana ela tem um espaço quase que ilimitado para armazenamento de memórias e todas as outras situações que eu já citei, então ela não possui a tecla delete. E também, como eu já disse agora nessa aula mesmo, o cérebro humano ele não sabe que tempo que ele está vivendo, se é passado, se é futuro, se é presente. Muitas vezes o nosso cérebro, a nossa mente, ele nos prega peças, ou prega peças no ser humano, confundindo ali as estações, as situações, e uma situação que você já viveu lá no passado, que estava lá recalcado, estava guardado, tinha sido protegida ali pelo mecanismo de defesa do recalque, vem à tona porque você se viu vivendo uma situação parecida com aquela, e aí o cérebro tratou de trazer aquela memória de novo e apresentar para o ego e dizer, faço isso ou não faço? E aí mora muito dos problemas psicológicos que as pessoas têm ou passam nos dias de hoje. É por isso que a gente estuda, então, todos os mecanismos de defesa, ou quase todos, pelo menos os principais, para que a gente possa entender como que eles vão funcionando na cabeça, na nossa, em primeiro lugar, e depois na cabeça das pessoas que nós vamos atender ou estamos tentando ajudar, enfim, no nosso dia a dia, seja na igreja, seja fazendo terapia, seja ajudando um amigo, um familiar, da forma que possa acontecer, tá? Então nós vimos o recalque, depois nós vimos também na semana passada a negação. O que é a negação? A negação, ela não está tão lá embaixo, não está tão lá no inconsciente, está numa área onde apenas eu quero esconder. E aí eu trouxe o exemplo de um caso onde uma mulher de 30 anos, casada, com 2 filhos, ela procurou um terapeuta ou uma terapeuta que estava passando por alguns problemas no casamento,
e estava tendo muita raiva do marido, e aí procurou então a terapia, e ela não estava entendendo, não estava entendendo por que ela tinha tanta raiva do marido, aquela coisa toda, já que ela o amava, já que ele era ali a pessoa da vida dela, tudo e tal, que ela gostava. Ela procurou o terapeuta começou a pesquisar, começou a fazer perguntas a respeito do pai dessa mulher, dessa mãe de 2 filhos de 30 anos, esposa desse marido. Como a raiva dela estava em direção a um homem, a um ser do sexo masculino, a terapeuta começou a fazer as perguntas a respeito do pai, imaginando que pudesse haver algum tipo de relação entre aquilo que ela havia vivido com o pai e aquilo que ela estava vivendo com o marido. Mas à medida em que a terapia foi avançando, e não estou falando de uma, estou falando de várias, à medida em que as terapias foram avançando, ele percebeu que não havia nenhum ponto de contato entre o passado daquela mulher com o pai e a questão dela estar sentindo raiva do marido. Então, numa das sessões, ele pegou e direcionou, falou, vamos mudar um pouco, vamos parar de falar do seu marido e vamos falar um pouco da sua mãe. Nisso, aquela mulher de 30 anos, ela já cortou a conversa e disse, não, eu não tenho raiva da minha mãe. E aí ali o terapeuta ou a terapeuta começou a perceber que havia, então ela usou, né, ela lançou mão ali de usar um mecanismo de defesa que nós chamamos de negação. Ela já sabia que a conversa ia enveredar, né, ia entrar pelo caminho de pesquisar sobre a mãe, e como o problema dela é com a mãe, então ela já disparou ali o mecanismo de defesa chamado negação. É quando a pessoa sabe que tem aquele problema, mas ela nega. Ela quer manter ali escondido, ali aonde ela conseguir ali, porque sabe que aquilo vai fazer reviver traumas, vai fazer reviver dores, vai trazer algum tipo de sentimento que pode trazer angústias, enfim, essa coisa toda. Então, basicamente é isso. Recalque é quando o ego quer fazer, o superego não deixa, porque ou é errado, ou é algum trauma que a pessoa sofreu, ou é algo que precisa ficar lá no inconsciente e não pode sair de lá. Não é para sair de lá. Alguma coisa trouxe à tona, algum gatilho trouxe à tona, mas não era para sair. Já a negação está um pouco naquela estrutura do iceberg de Freud, está ali perto ali do nível da água ali, do pré-consciente, do inconsciente, só está escondido. Mas quando vem à tona, a pessoa tende a negar. Não, eu não sou assim, não é comigo. Não, você está falando de raiva, mas eu não tenho raiva de ninguém. Quando na verdade tem, tá? Então a gente precisa, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho depois de ter relembrado a respeito desses 2 mecanismos de defesa aí, o recalque e a negação. A gente vai falar de repressão, tá? E vai entender que a repressão, na verdade, é o recalque. Só ler algumas coisinhas para vocês aqui. A gente vai falar sobre projeção e racionalização, que são as barreiras do ego e a necessidade da verdade, tá? Aqui hoje o objetivo é a gente compreender um pouco da função defensiva do ego segundo a psicanálise, sobretudo freudiana, tá? E também diferenciar repressão, recalque, a projeção e a racionalização, tá? E como acontecem essas dinâmicas inconscientes. E a gente vai também integrar, aprender esses conceitos freudianos de acordo com os princípios bíblicos, tá? Por que é necessário levar a pessoa à confissão e a necessidade da graça, enfim. E identificar o impacto dessas defesas na vida espiritual e nos relacionamentos das pessoas, ok? Alguma dúvida até aqui a respeito de negação, recalque, tudo isso que eu já falei? Oi? Eu tenho uma pergunta, professor Sumário. Vai fazer. Ao decorrer de sessões,
nós podemos, e depois, né, de um tempo de bastante ouvir o paciente, de bastante fazer as anotações, né, entendendo o caso bem a fundo, depois de um tempo pode-se falar com eles termos técnicos, né, mas de uma forma simples para compreensão, para que ele possa fazer essas associações e conseguindo se desenvolver psicologicamente. Ou nunca é falado com o paciente sobre a parte técnica. Só uma dúvida. Com certeza nós podemos falar tudo da parte técnica aos nossos pacientes, lembrando que o correto mesmo não é chamar de paciente, mas não tem problema, o senso comum chama, a gente chama também. Vamos ver até quando o Conselho Federal de Psicologia vai deixar a gente chamar de paciente, né? Que eles estão tentando de todo jeito regulamentar que só os psicólogos façam terapia. Então, não precisa ficar com medo, já são décadas que eles estão tentando, até agora não conseguiram, tá? Nós vamos orar para que não consiga e se mantenha assim do jeito que está, para que não sejamos prejudicados com relação a isso. Eu mesmo, quando eu entendo que o meu paciente ele tem capacidade para entender o termo técnico, eu uso o termo técnico. Quando eu também entendo que ele não tem capacidade para entender o termo técnico, aí eu tento traduzir de forma simples. Uso muito no set analítico, no consultório, uso muito a questão do desenho. Mesmo desenho, não é um desenho elaborado, não é um desenho tipo assim, uma coisa artística, não. Mas pego ali um papel, caneta ou lápis e vou desenhando ali, escrevendo os termos ali e o que significa para tentar mostrar para o paciente, para aquela pessoa que está ali na terapia comigo, para poder entender o máximo possível. Então, assim, você pode fazer ambas as coisas. Falar de forma fácil, aberta e clara com o seu paciente, sua paciente, ou também usar os termos técnicos. Tem gente que gosta do termo técnico, tem gente que quanto mais técnico você falar, mais ela vai entender. Então aí você vê qual é a necessidade da pessoa e vai dar tudo certo. Ótimo, obrigada. Mais alguém? Professor Samuel, é só uma pergunta que, assim, dentro da estrutura hoje, né, para mim, pelo menos, está sendo bem novo, a ideia de ver o recalque como um mecanismo de defesa, né? A negação, a gente fala muito dela dentro da dependência química, do alcoolismo, que, vamos dizer assim, normalmente é o primeiro grande sintoma de que a pessoa é um dependente, ele dizer que não é, né? Então, essa parte a gente já entendia como mecanismo de defesa. Mas a gente usa muito esse termo, né? Fulano é recalcado, né? Qualquer coisa que tenha uma certa dificuldade no comportamento ou no convívio, a gente acaba usando esse termo de uma forma leiga, né? Mas pelo que eu começo a entender do que é realmente a definição de recalque como um mecanismo de defesa, teria realmente essa validade, né? A gente definir, né, num convívio fulano de tal como recalcado, sendo que essa parte do recalque ela é bem escondida, vamos dizer assim, pelo superego, né? Ele dá aquele toque assim, não, isso aí fique, ou realmente a pessoa consegue dar a negação é como você colocou esse exemplo dessa senhora aí, né? Que na verdade ela tinha um ressentimento com a mãe, um sentimento com a mãe, isso acabava de alguma forma comprometendo o convívio com o marido, né? Ou trazendo para o marido alguma situação que remetia a esse ódio que ela teria da mãe. No caso do recalque também teria isso, a gente poderia chamar essa pessoa de recalcada só por esse tipo de convívio, por essas respostas de enfrentamento que às vezes a gente encontra? Vamos lá, pergunta boa, profunda. Você descobriu que a pessoa tem desenvolveu ali, acionou um mecanismo de defesa
negando que ela não é alcoólatra, ok? Você já descobriu. Então, ela sabe que é alcoólatra, mas ela diz que não é. Ela finge para si mesma que a qualquer momento ela pode parar de beber e não conseguiu, e por isso está ali frente a frente com uma pessoa, ali, um assistente social, para poder cuidar dessa pessoa no centro de recuperação. Descobrir a negação é rápido. É rápido. Uma sessão, duas, algumas sessões, uma conversa, você descobre. Agora, qual é o recalque? Qual é o conteúdo que está recalcado? Essa é a questão, porque essa pessoa está tendo dificuldades e está passando pelo vício do alcoolismo porque alguma coisa aconteceu na vida dela. Ou o trauma é atual ou o trauma é passado. Se for atual, é mais fácil de descobrir. Por exemplo, a pessoa nunca bebeu. Mas aí aquele homem, a mulher largou dele, abandonou ele e foi embora. Ela foi embora, perdão. Estou usando o exemplo da mulher que foi embora, mas pode ser o homem que foi embora também. Mas é que caso de alcoolismo ocorre mais com os homens, certo? Por isso que estou usando o homem. E aí aquele cara começou a beber e ficou 6 meses bebendo por causa da partida da esposa, e ele acabou desenvolvendo o alcoolismo, tá? Então a gente descobre que o trauma dele é atual, o recalque é atual, aconteceu aquilo, o conteúdo que foi reprimido, a gente vai aprender a repressão agora, o recalque, esse conteúdo foi por conta daquilo que aconteceu agora, no tempo atual, 6 meses, 1 ano, então fica mais fácil de descobrir. Agora não é o caso, a pessoa tem uma vida que já vem sendo alcoólatra. O que aconteceu? Esse conteúdo é o conteúdo reprimido. E aí, para a gente descobrir o que aconteceu e qual é o recalque que a pessoa tem, aí não tem que pesquisar. Começar lá da infância, passando segundo Freud, tá? Passando pelas fases psicossexuais daquele adulto, investigando tudo aquilo para entender o que faltou, que se transformou no conteúdo da repressão, no conteúdo do recalque daquela pessoa. Eu não fui criado pela minha mãe, não fui criado pelo meu pai, fui abandonado pelo meu pai, fui abandonado pela minha mãe, fui abandonado pelos dois, sou adotado, e a família que ainda me adotou não gosta de mim, jogou na minha cara a vida toda. Ou então, não, eu passei a vida inteira sendo bem tratado, mas quando descobri que fui adotado, aí não aceitei ter sido rejeitado pelo meu pai e minha mãe. Então esse conteúdo reprimido, essa repressão que aconteceu, é o recalque, que é o motivo, que é a causa desse alcoolismo, entendeu? Mais do que alcoolismo, né? Dessa pessoa, ele ser um alcoólatra, né? Entendeu? Então, nem todo conteúdo de negação é um recalque, é uma repressão. Mas toda repressão e todo recalque vai levar, geralmente vai levar todo, não posso falar porque a mente é subjetiva, mas quase todo conteúdo de negação está ligado a algum recalque. Entendeu? Perfeito. É muito mais abrangente, né? A gente vai trabalhando essa ideia, né? Eu fico muito focado no processo da dependência química, porque foi onde eu trabalhei mais, né? É claro que hoje eu vou migrar para o set analítico, para a estrutura de família, né? Para a estrutura de casais, que é onde é o meu maior foco hoje. No que a gente começa a enfrentar no trabalho da igreja, estamos aqui tendo a responsabilidade de reestruturar, né? Mas é muito importante isso aí, né? É uma outra dinâmica entender a palavra recalque agora, né? Muito bom. Então, quando a gente leva para a Bíblia, só para a gente não sair da terapia cristã e ficar só no Freud, hoje eu trouxe mais conteúdo cristão também. A gente precisa pensar o ser humano a partir da perspectiva do Jardim do Éden. Deus criou o ser humano perfeito, né? sem pecado, sem nenhum problema, e colocou no Éden. A gente conhece a história de Gênesis 1, 2, 3 ali, mas aí o ser humano tinha a capacidade de escolher. O ser humano, ele podia escolher, tanto que ele recebe de Deus uma ordem, né? Olha, vocês podem fazer tudo aqui, vocês podem
comer de tudo aqui, eu quero que vocês cuidem de tudo aqui, porque criei tudo isso para vocês. Mas tem uma só exceção, só tem uma exceção. O fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, vocês não vão comer, esse aí vocês não comem. E aí esse se tornou o desejo proibido do ser humano. Foi justamente esse que Eva desejou, e não tinha problema nenhum no desejo. Ela poderia ter desejado e poderia ter pensado, eu estou querendo, mas não vou fazer, porque Deus falou para não fazer, eu vou obedecer a Deus. Mas ao contrário disso, ela foi enganada pela serpente, a gente conhece a história, e aí ela acabou comendo e ainda entregou para Adão para que ele também comesse, né? E aí a gente tem 2 slides aqui, a gente tem um escuro e um claro, né? Aí tem aqui em cima aqui o texto, ó. Repressão, entre parênteses, igual a recalque. Aí, ó, o custo do esconderijo versus a luz da verdade. No primeiro slide, então, na primeira imagem, é uma representação, mas pastor, não está, professor, não está aqui o Jardim do Éden, não precisa. Na psicanálise a gente não precisa usar as mesmas imagens para entender as coisas. Vocês vão aprender isso comigo durante o curso. Aqui nós temos a representação clássica do Jardim do Éden, mas onde Adão e Eva não estão apenas nus, mas visivelmente se escondendo através de folhagens densas, expressando medo e vergonha. Lembra lá, aqui está citando 10, mas o 9, Deus desce na viração do dia e ele fala assim, Adão, onde você está? Ele pergunta, onde você está? Aí no 10 o Adão responde, ouvi a tua voz e temi, porque eu estava nu e eu me escondi do Senhor. Aí Deus pergunta para Adão, quem foi que falou para você que você está nu? Deus já sabia que Adão estava se escondendo, e foi o próprio Deus que colocou Adão e Eva ali no jardim nus, os dois, e não tinha nenhum problema que eles estivessem nus, porque eles ainda não tinham conhecimento do mal, porque do bem eles já tinham, eles não tinham conhecimento do mal, né? Do bem e do mal, mas do mal. Então, enfim, o conceito-chave aqui para a gente entender é: a humanidade tem um impulso instintivo, ou seja, está no instinto do ser humano de se esconder quando confrontado com sua própria fragilidade, tá? Erro ou desejo inaceitável. Na terapia cristã freudiana, nós olhamos para a queda, Gênesis 3, não apenas como um evento histórico, mas como o nascimento da psique defensiva. Esse negócio de trauma, esse negócio de recalque, negação, e depois outros termos que vocês vão aprender comigo aqui e tal, rejeição, sublimação, igual eu falei semana passada, e outros, tudo isso começou a acontecer no Jardim do Éden e depois foi sendo replicado pelos humanos através aí da história da humanidade, entende? Então todo mundo quando chegar lá, todos os pacientes quando chegarem lá no set analítico, ali no escritório de terapia que você vai montar, ou você vai ter, ou no computador mesmo, igual nós estamos hoje aqui online, você tem que olhar para aquela pessoa como um ser caído desde lá do Éden. Porque senão você já vai começar a julgar, é isso, é aquilo. Mas pastora, mas e aquela situação do psicopata, a situação do sociopata, do narcisista, como é que fica? Veja bem, se o pecado não tivesse entrado no mundo, esses tipos de psicopatia, de psicose, essa coisa toda, não estaria acontecendo. A gente não vai passar a mão no erro, não vai dizer que é certo, vai continuar entendendo o erro ali, mas a forma de olhar para o ser humano vai mudar. Vai mudar. A gente vai começar a entender a seguinte coisa: aconteceu um acidente no percurso daquele ser humano, que aquilo foi desenvolvido. E a gente vai depois ver ainda como que se desenvolve a psicopatia, como que se desenvolve a sociopatia, o narcisismo. Então, assim, tem explicação.
Agora, Deus faz milagre? Faz. Deus muda a pessoa? Muda. Só que algumas situações são tão densas, são tão fortes, que às vezes é só o milagre de Deus mesmo. E aí a gente vai fazer o quê? A gente vai tentar ajudar e vai falar a verdade. Por exemplo, se você atender uma pessoa narcisista, quando você chegar num momento de confronto em que ela perceba que você, através das perguntas, está mostrando para ela que ela é narcisista, ela não vai aceitar, porque ela é narcisista, só ela está certa. E aí ela mesma vai parar com a terapia, vai parar de te procurar, porque ela não vai aceitar ser tratada, porque o narcisista pensa o quê? Que ele nunca está errado. Então não vai aceitar o tratamento, aí não vai acontecer. Então é só um milagre, estou dando um exemplo só. Então, mas o conceito-chave para terapia cristã freudiana poder de fato acontecer da melhor forma possível é a gente entender que foi lá no Éden que o ser humano começou com esse negócio de psique defensiva. Foi lá no Éden que o ser humano ele começou a desenvolver os mecanismos de defesa aí. Lembra? Quando Deus faz então a pergunta para Adão, quem foi que te mostrou e depois falou, você comeu o fruto que eu falei para você não comer? Aí ele fala assim, ele se defende como? Acusando o outro. Né? Acusando o outro. Ele faz uma projeção, fala assim, a mulher que só me deu, ela me deu de comer o fruto. E aí Eva já olha para ele, Eva estava apaixonada por Adão. Mas aí, gente, o texto bíblico não fala isso, eu estou fazendo uma novelinha aqui para vocês entenderem. A Eva olha para Adão e ali começam todos os conflitos de um casal. Ao invés de você me defender, você me expôs. Você vai ver agora. Também, hoje não tem. Hoje não tem intimidade. É assim que funciona, desde lá, daquela época. Não está escrito na Bíblia não, gente. É uma brincadeira do professor aqui, tá bom? Deixa eu correr o slide aqui um pouquinho, peraí. Eu tenho que parar e andar aqui, pera. Só um minutinho. Alguma dúvida? Fala uma cada vez aí para não dar nenhuma confusão, não, tá? Então tá, então o que... o Zé Luiz está aí, ó, direto da Irlanda, está conosco aí. O que é o mecanismo de defesa? Então a gente já sabe, mas vamos lembrar. É uma operação inconsciente do ego para reduzir a angústia, o medo do id, né, lá do inconsciente, ou a punição do superego. Né? Eles não são maus, são sobrevivência, mas tornam-se patológicos quando rígidos. Então, se a pessoa, na formação lá quando criança, quem está como responsável dessa criança por formar o superego nela, então a gente já teve essa aula. Se ela for muito castradora, essa pessoa vai desenvolver um superego tirânico. Se ela deixar a coisa acontecer de qualquer jeito, ele vai ter um superego muito afrouxado, né? De qualquer jeito. As coisas não vai ter aquela normalidade na vida. Então, o mecanismo de defesa, o que ele é? Anotem aí, o que é um mecanismo de defesa? Anotem aí, se você puder. Esse materialzinho eu vou depois colocar aqui no grupo para vocês. O mecanismo de defesa é uma operação, é algo que o ego faz para reduzir a angústia, reduzir o sofrimento. É o medo do id ou a punição do superego. Dos dois lados, o ego ele acaba sofrendo, ou com medo do que possa acontecer no desejo mal, ruim lá do id, ou então a punição do superego, tá? Isso que é um mecanismo de defesa.
Anotaram aí? Então, gente, para a gente só terminar essa questão do conceito freudiano do recalque, o recalque é o mecanismo pilar, é o mecanismo base, tá? Então, o que é o mecanismo de defesa? O mecanismo de defesa é uma operação inconsciente do ego para reduzir a angústia, para reduzir o sofrimento, tá? Com relação ao id é o medo e com relação ao superego é a punição. Então, o ego ele não quer nem ter medo do que possa vir do id e nem ser punido pelo superego. Então ele se esconde, ele cria um mecanismo de defesa. Pronto, anotaram? Joia. Então, a respeito do recalque, que é a mesma coisa que repressão, o recalque é o mecanismo base, tá? É o primeiro, depois vem a negação, depois vão vindo outras, né? O ego, então, como é que ele funciona? O ego envia ativamente para o inconsciente conteúdos dolorosos, traumas, impulsos, né? Do id que o superego, a moral, ela não tolera. Vai lá e coloca tudo lá, recalcado lá, vai apertando. Lembra da figura do saquinho da pipoca? O pipoqueiro, quando você vai comprar pipoca lá, ele pega o saquinho, ele abre, ele coloca a pipoca, quando está cheinho, ele dá uma sacudida, ele põe mais, aí a pipoca desce, ele põe mais pipoca, depois ele vira a parte de baixo do caneco que ele pega a pipoca e aperta assim para caber mais, ele recalca, ele bate assim, ó. Recalca ainda mais, tá? Então é assim, o ego envia ativamente para o inconsciente conteúdos dolorosos, como eu disse, traumas, impulsos, medos, que o superego, a moral, o juízo, ele não quer, ele não tolera, tá? E aí tudo isso vai ser colocado lá no inconsciente, vai ficar lá esquecido, vai ficar sem passividade, ninguém vai pegar lá, tá? Aí a gente vai para a questão cristã, como é que funciona isso na mente do cristão, tá? Vamos lá, vou voltar lá. Com relação à igreja, o custo do esconderijo. Na visão cristã, reprimir não resolve, tá? Por que não resolve? Eu já disse isso. O conteúdo recalcado, geralmente, uma hora ou outra, ele retorna como sintoma de angústia, depressão, obsessão. Espiritualmente, isso se assemelha ao Salmo 32, verso 3, que o salmista fala assim: enquanto eu calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram, ou enfraqueceram, ou quase se racharam, né? E aí o silêncio vai consumindo aquela pessoa. E como é que faz então? A gente tem que trabalhar no setting analítico, a questão da terapia cristã, a seguinte coisa, que a verdade é que liberta. Quanto mais a gente falar a verdade, quanto mais confessar, quanto mais pedir perdão, quanto mais perdoar, mais esses conteúdos vão sendo ressignificados dentro da alma, dentro do coração daquela pessoa. Então, o contraponto cristão à repressão, ao recalque, é a confissão, tá? É a confissão consciente e a iluminação do Espírito Santo. O que a repressão esconde na escuridão do porão, o Evangelho vai trazer para a luz da cruz para ser curado e não apenas suprimido. É por isso que quando a gente vai nesses trabalhos de encontro com Deus, subir a montanha, igual os meninos agora aí mais famosos aí do... Como é que é o nome? Como é que é o nome, Radassa?
Legendário, tantos outros métodos e movimentos que a igreja evangélica ela já teve ou tem até agora. Eles trabalham muito essa questão de pôr para fora aquilo que está oculto lá dentro do coração e pedir perdão e se consertar com Deus e pedir perdão para a esposa, para a mãe, para o pai, para o filho, para o esposo, enfim, para o pastor, para o líder, para que tudo isso então seja tirado lá da escuridão do inconsciente, tirado lá das garras do id e vindo à tona, isso possa ser perdoado e não vai ser apagado, não vai sumir com isso. Perdão, não vai sumir com isso, mas o fato de ser colocado à tona e uma palavra de perdão ser falada, eu vou usar essa palavra com respeito, negociado, então há uma ressignificação da mente, da alma e do coração a respeito daquilo, aquilo para de ser dor, aquilo para de ser trauma, aquilo para de ser um peso lá na escuridão do id e passa a trafegar novamente no inconsciente sem que haja nenhum dano. Por quê? Porque já foi perdoado por Deus, foi pelo menos confessado pela pessoa, porque independente se para quem você fez o pecado ou pisou na bola, o fato de pedir perdão, ainda que a pessoa não libere o perdão, aí ela é Deus, não é com você. O peso daquela dor sai da sua mão, sai do seu coração, sai do coração da pessoa que você está analisando, enfim, essa coisa toda, entendeu? Então, um terapeuta cristão, como que ele vai tratar com a questão do recalque? Vai levar para a Bíblia e vai falar, olha, você precisa sair do Jardim do Éden. Como assim? Aí você vai explicar. Entendeu? Quando Adão pecou, Deus apareceu e se revelou a ele, não para acusá-lo do pecado que ele havia feito, mas para que ele pudesse ter chance de arrependimento. Porque a primeira atitude que Adão teve foi se esconder, a segunda foi de sentir medo, a terceira foi de culpar a própria esposa. Né? E é assim que o ser humano faz. O ser humano, quando ele erra, se ele é cristão, então, a primeira coisa que acontece é ele sente vergonha e culpa diante de Deus. E se ele fez alguma coisa para alguém, aí ele fica em dívida com aquela pessoa, e isso vai atrapalhando o relacionamento dele ou dela com Deus e depois com a pessoa da qual ela errou ou pecou. E se essa pessoa for ele mesmo, da mesma forma, se pecou contra ele e contra Deus, precisa pedir perdão e se perdoar diante de Deus e diante de si mesmo. Se pecou contra Deus e contra uma outra pessoa, precisa pedir perdão para Deus e para outra pessoa e também receber perdão. Da pessoa às vezes não dá, mas de Deus sempre dá, e dele mesmo porque, ou dela mesma porque, se confessou e agora diante da palavra de Deus está tudo certo. Isso vai ressignificar o sofrimento dentro da alma, dentro do coração dessa pessoa. E aí o recalque vai ser tirado lá de dentro, vai ser removido, não vai sumir, vai ser colocado agora num lugar do pré-consciente ou do consciente, mas aonde não produza mais sofrimento. Entendeu? O que a confissão faz? Eu vou levantar um pouquinho aqui. O que a confissão faz? A confissão, se o terapeuta não é aconselhamento, é terapia. Mas se o terapeuta, através das perguntas certas, conseguir fazer aquela pessoa chegar até o momento da confissão, dela confessar o erro, o que vai acontecer com aquela pessoa? A confissão diante de Deus ou diante das pessoas vai fazer com que o recalque desapareça, ok? É isso? Abram aí o recalque? Oi? Ele só vai ser mudado de lugar, não? Isso daí, ó, é isso que tem que aprender. Não vai sumir. Não prometa para as pessoas que
a dor, o trauma vai sumir. Mas diga a elas que vai ser ressignificado. Estava aqui embaixo, lembra do iceberg? Esse aqui é o iceberg, essa aqui é a margem das águas. O recalque estava aqui embaixo, no inconsciente, ó. Estava aqui embaixo. Agora vai sair daqui, vai subir, ó. Aqui, ó. Até o efeito sonoro, tá vendo? Sumir do vídeo ali, ó. Vai sair daqui e vai subir. Vai para um lugar. A gente não vai, estou colocando aqui para vocês entenderem, mas não vai chamar mais de recalque. Você pode chamar agora, a pessoa vai poder chamar pela própria dor. Era uma raiva, era ódio. Entendeu? Era raiva, era ódio, era angústia. Então, se era raiva, ódio, vai. Qual que é o contrário de raiva? Qual que é o contrário de ódio? Amor. Amor, pode ser uma palavra aqui. Então, vai ser traduzido por amor, perdão. Por quê? Porque esse conteúdo foi ressignificado. Ressignificado. Se a pessoa tinha um medo aqui, ó, o recalque era medo, e agora ele subiu, o que vai se transformar no quê? Coragem. E coragem não é ausência de medo, mas coragem é a capacidade de enfrentar o medo. E assim vai indo. Então, o que a Bíblia, o que a história bíblica, a palavra de Deus, a voz de Deus através da Bíblia, que é a Bíblia, o que ela faz na terapia? Sem ser um aconselhamento, porque o aconselhamento é algo para aquela hora, para aquele momento ali. A pessoa senta, você tem alguns minutos, 1 hora, 2 horas para entender tudo e trazer uma resposta bíblica contundente ali. Mas a terapia cristã, ela vai trabalhar como uma terapia normal, uma terapia comum. Ela vai esperar o processo da pessoa, ela vai ter paciência, ela vai trabalhar todos os fundamentos e os pressupostos da psicanálise, no nosso caso freudiana, sem pressa, mas a gente sempre vai ter uma resposta bíblica dentro do conceito, dentro do fundamento, juntando ali com o fundamento freudiano para apresentar para aquela pessoa uma opção de ressignificação. Tá? Alguma dúvida? Na pergunta? O pastor Samuel, a gente lida muito com isso nas igrejas. O senhor é pastor, além de professor, é pastor também. E nota-se hoje que uma pessoa recalcada, a maior parte, 90%, se eu posso me arriscar a dizer isso, tem ego inflado. E isso, se misturando, torna-se um problema muito grave. A gente pega pessoas em determinados momentos na igreja que são difíceis de lidar. Tudo que você pode mostrar para ela biblicamente, orientar como um aconselhamento pastoral, é difícil de trabalhar. E aí, algo importante, eu não sei se o senhor traria isso para nós como um direcionador, que um dia eu assistindo uma aula, numa pós que eu fiz de aconselhamento, a professora disse algo que me chamou a atenção. Eu não sei se isso seria um mecanismo viável e válido para a gente utilizar, se o senhor tem essa dinâmica de trabalho. Fazer a pessoa pensar naquilo que ela está falando. Voltar tudo que ela trouxer com uma pergunta para ela, para trazer à luz do que está acontecendo. Porque já vivi determinadas situações que você não consegue reverter e trazer a pessoa a ação consciência do que ela está fazendo. Ela toma uma iniciativa, uma atitude, uma ação diante de determinada situação e ela vai até o fim. Ainda costuma virar até a cara com você, ficar brava mesmo, literalmente. E fazer bico e tudo e sair de cena e tal. Aí o que o senhor falaria dentro desse contexto, se isso é uma forma, um mecanismo
de trabalhar com a pessoa, fazendo ela refletir no que ela está fazendo, ou teria outras maneiras de trazer ela sensação de consciência que ela é uma pessoa que está passando por um momento ou vivendo um recalque da vida com o ego inflado? Nem todo mundo que está com o ego inflado está vivendo um recalque. Primeiro ponto. Mas vamos lá. Existe uma diferença básica das situações que acontecem na igreja com as situações que acontecem no set analítico. Por exemplo, na igreja, você citou a questão de ser pastor. Na igreja, há dois tipos de pessoas que procuram pastor. As que querem mudar e as que querem ser afirmadas, né? Elas querem ter razão. Então tem a pessoa que quer mudar, que procura aconselhamento, e tem a pessoa que quer mostrar que ela está certa. Geralmente essa é a do ego inflado. Então há uma diferença com relação ao set analítico, com relação à terapia, com relação ao consultório do terapeuta, porque ainda que a pessoa seja de ego inflado, no consultório terapêutico, no set analítico, ela está buscando essa mudança. E aí, ao ser confrontada, ou ela vai caminhar para uma ressignificação, ou ela não vai suportar a terapia e vai acabar abandonando. Isso acontece, tá? Já atendi várias, não são algumas, várias pessoas que começaram a terapia, e quando eu comecei, através das perguntas, fazendo isso que você falou, devolvendo todo aquele conteúdo em forma de perguntas que mostrem para aquela pessoa que ela tem ego inflado, sem dizer que tem, mas através da pergunta, e aí a pessoa acabou desistindo da terapia. Recentemente agora, eu fui contratado pelo irmão de um amigo para tratar a sua irmã. Então, um amigo meu pediu para que eu tratasse a sua irmã. Só conseguimos fazer 2 sessões, porque na visão dela, na mente dela, ela não está precisando. E tá, e muito, gente. Só que a pessoa do ego inflado, ela não vai reconhecer. E ego inflado não é narcisista, pode ser, mas depois mais para frente a gente fala sobre a questão do ego inflado. Geralmente é uma pessoa que tem baixa autoestima, que para ser aceita, ela então infla o ego, mostra mais sobre si, quer ter razão sempre. E aí, geralmente está ligado a uma pessoa egocêntrica, né? Ego inflado, ego grande, uma pessoa egocêntrica. Nem todo egocêntrico é narcisista, mas todo narcisista é egocêntrico, enfim. E aí o que acontece? O pastor está numa posição mais delicada do que o terapeuta. Porque, veja bem, se o pastor ele estiver cuidando de uma igreja, ele tem lá, por exemplo, no meio da sua liderança, ou no meio da membresia, alguém com ego inflado, alguém egocêntrico, que esteja atrapalhando a comunhão, sendo pastor, ele vai ter que confrontar essa pessoa. Já o terapeuta não, ele vai confrontar essa pessoa se essa pessoa procurar tratamento para a sua vida, tá? Então, na questão do terapeuta, é um pouco menos difícil, porque geralmente a pessoa vai estar procurando, pode ser que ela não queira depois continuar o tratamento, mas a rigor, no começo, ela vai procurar sem saber que é egocêntrica, sem achar que é egocêntrica. O terapeuta vai ajudar e com muito gosto e muito carinho vai mostrar que o problema não são as outras pessoas, é aquela própria pessoa que está querendo que o mundo gire ao redor dela, e o mundo não funciona assim, né? A Terra gira em torno do Sol e o Sol gira em torno do buraco negro no centro da galáxia, que é da Via Láctea, que é a nossa galáxia, e junto com a nossa galáxia tem mais um bilhão de galáxias aí. Então a pessoa não é o centro do universo. Mas como terapeuta dá para a gente mostrar, se a pessoa quiser. Agora o pastor não. O pastor, se a pessoa procurar e aquela pessoa for egocêntrica, ego inflado, ele vai mostrar de qualquer jeito. E aí é uma tarefa muito difícil, porque geralmente, porque a rigor, a pessoa não aceita. Ela acha que ainda vai dizer que o pastor está errado, que as pessoas estão erradas, e ela está certa. Tá? E eu estou cheio de pastor aqui, vocês vão concordar comigo, eu tenho certeza. Confere lá, o pastor Marlon já levantou o joia, quem mais levanta a joia aí? Aí, pastor Luiz, pastor Sáquia, o próprio Natanael, tá vendo? É assim, é complicado. Então, assim,
É por isso que, pastora Roberta, aí, daqui a pouco até o pessoal mesmo vai começar a fazer o joá aí, porque é assim. É por isso que vocês já perguntaram lá no começo, né? É a dúvida que fica. Qual é a diferença do aconselhamento e a terapia? Estou mostrando a diferença agora para vocês, tá? O pastor, às vezes, ele tem que aconselhar mesmo não querendo, sabendo que é uma pedreira. Agora, o terapeuta não. O terapeuta, ele escolhe quem ele quer atender, se vai valer a pena começar aquele tratamento, porque não adianta você abrir o seu consultório e querer atender todo mundo. Você não vai conseguir. Em alguns casos você vai entender que não é para você, está fora da sua alçada. Você vai começar e vai entender que está além da sua capacidade, não porque você não aprendeu, não teve uma boa escola, não é isso, é porque há casos e casos dentro da terapia. Então, assim, vai devagarinho, vai ouvindo mais do que falando, vai anotando tudo, vai fazendo aquele, eu chamo de quebra-cabeça analítico, aí vai fazendo supervisão se precisar e tal, vai estudando, vai se percebeu que está mais para dentro ali da questão do egocentrismo, vai lá e procura ferramentas a respeito de como confrontar na terapia a questão do egocentrismo, para você conseguir levar a terapia à frente. Mas viu que não dá, chegou no limite, falou, olha, eu vou indicar para você que você procure uma outra pessoa e tal, porque a gente não está conseguindo avançar, não está legal e tal, e assim vai. Tá? Eu atendi uma paciente da Alemanha por 2 anos. Eu tratei um monte de coisa com ela, um monte de coisa, sabe? E aí tinha um que desde o começo eu sabia, eu não vou entrar em detalhes, por conta de que eu, né, era o analista dela e tal, mas tinha um monte de coisa. As que eu tratei deu certo, eu posso falar. Por exemplo, ela tinha medo de dirigir, pagou a carteira de habilitação e tinha medo de dirigir. Nós descobrimos qual foi o trauma que ela tinha tido, trabalhamos isso, trabalhamos o perdão, ela perdoou a pessoa que causou males à vida dela na infância e ela terminou o curso de habilitação, é habilitada lá na Alemanha. Ela tinha começado um curso de fotografia e não terminava, estava lá pago, muito caro e tudo e tal. Quando conseguiu perdoar a pessoa lá do trauma, voltou a fazer o curso, terminou o curso de fotografia. Tinha medo de tomar a vacina na época da pandemia. E aí, vários motivos pelos quais ela tinha medo, mas também conseguiu tomar a vacina. Estava vivendo na questão emocional, um monte de lutas com o pai, com a mãe, se reaproximou, mesmo que de longe, e deu tudo certo. A única área que ela não conseguiu tratar, quando eu comecei a mexer, ela parou de fazer a terapia, porque a pessoa não quer, e aí não adianta você, não, vamos continuar, vamos para outra, você não vai conseguir, porque sempre você vai fazer a sessão e a psicanálise vai levar você para aquela situação, você não vai conseguir, nem ela vai fugir, e nem você, como uma boa psicanalista, vai conseguir fugir, e aí a terapia não vai evoluir. Então, mais ou menos 1 ano e 11 meses, 1 ano e 10 meses, 11 meses, eu tratei aquela mulher de mais de 50 anos, e aí depois nós tivemos que parar. E está tudo bem. Tá? É assim que funciona a terapia. Nenhum paciente pode ser eterno, ele tem que receber alta, ele tem que seguir a vida, ele tem que mostrar com atitudes que você foi um profissional competente e ajudou aquele homem, aquela mulher a ressignificar, lá no quadro lá, a ressignificar os traumas, os medos, os desejos mais profundos e horrorosos. Tem que ajudar essa pessoa aí, tá bom? Vamos lá, levantaram as mãos aqui um monte de gente. Oi, eu entendi. Deixa eu te fazer uma pergunta, pastor. E quando, assim, por exemplo, essa questão de igreja, o pastoreio e o sexo, né? Separado. E digamos que
estava pedindo ajuda porque ela estava tendo um caso com o ministro do louvor, ela viúva, e ele não. E aí conversou. Caiu. Teve mais alguém que levantou a mão. Enquanto ela volta, quem mais levantou a mão? Acho que ninguém. Ninguém? Ela já volta, já deve ter acabado a bateria ou a internet caiu. Então, gente, aqui, ó, o custo, né, da repressão do recalque é o esconderijo, é se esconder. Mas o contraponto, né, o remédio para o recalque é a confissão consciente, não é insistir demais ou ficar obrigando a pessoa a se confessar, mas mostrar a verdade através das perguntas certas e explicar o conceito bíblico de o que acontece quando a pessoa se esconde e o que acontece quando a pessoa confessa. E aí essa pessoa, através aí da iluminação do Espírito Santo, ela vire e confessar para que ela possa ser curada, então, à luz do Evangelho e tal e tudo, e não ficar só recalcando e guardando aquele conteúdo. Ok? Alguma dúvida aí? Nossa, não consegui fazer nenhum. Agora que acabou o primeiro conceito ainda. A aula rende. Alguma dúvida sobre recalque? Então, recalque e repressão são as mesmas coisas, tá? É o ego tentando, de forma inconsciente, suprimir angústia, desejo e tudo e tal, fazendo isso ficar lá no mais profundo do inconsciente. Mas tem remédio para o recalque, tá? É a verdade, é a confissão. Tá? Mas vai devagar, você é pastor, você é pastora, se você apertar a pessoa, ela vai embora e não volta mais na sessão. Deixa a pessoa fazer as coisas no tempo dela. Tá? Não é aconselhamento, a pessoa está procurando você como terapeuta porque ela quer tratar, mas ela quer ir devagar. E o aconselhamento é uma paulada no dia e na hora ali no que está acontecendo. Certo? Certo, pessoal? Vocês tudo dormindo aí. Gabriel, posso aproveitar um tempinho enquanto a gente não retorna? Aham. É dentro desse processo aí da confissão, né? Eu trabalho ainda com uma pessoa que terminou o programa de recuperação. Eu não trabalhava até então com a área da psicanálise, né? Pelo curso de Conselheiro de Dependência Química, a gente trabalha com a estrutura da terapia cognitivo-comportamental e a entrevista motivacional, que muitas vezes faz esse processo da pergunta reflexiva, né? A gente devolve a afirmação como uma pergunta, né? Para ver se a pessoa tem esse insight, né? Uhum. E eu trabalho com uma pessoa que, dentro do processo de tratamento, já tinha algumas recaídas, né? Uhum. E era exatamente por algo que hoje eu entendo que era essa ideia do recalque, né? Ele tinha um casamento até com uma pessoa do ministério, né? Ministério pastoral. A esposa tem ministério pastoral, até hoje já não é mais esposa. Tem filhos, tem netos, né? Só que os fatores de recaída dele é porque ele escondia desse relacionamento e dele mesmo, né? Uma vida de pederastia, né? Mesmo tendo a esposa, mesmo tendo essa situação, ele caiu no vício da homossexualidade. Ô Sáquia, explica para o pessoal, nem todo mundo sabe o que significa pederastia. Eu sei que você sabe. Explica para eles aí, pode explicar. Tá certo. É um termo até bem antigo, né? Mas é o termo que ele utilizou no momento, né? Apesar dele ser casado, ter esposa, ter filhos, já estar com netos, ele tinha uma vida dupla, onde ele fazia programas em motéis, em clubes, com a homossexualidade, né? Ele tinha relacionamento com outros homens,
homens, né, que tinha, ele era o ativo, né, e normalmente ele procurava outros homens que ofereciam a parte passiva do relacionamento para ele. E muitas vezes a partir do momento que ele chegava em casa, depois desses momentos desse tipo de relacionamento, já usando cocaína, usando bebida, tentando afogar essa ideia desse pecado, dessa mancha, né? Para chegar em casa e encarar a esposa, que era até uma pastora. Ô Saki, deixa eu te interromper só uma coisa. Ele que usou esse termo pederastia para você, foi ele? Sim. Então, sim. Pederastia é desejo de se relacionar com outro homem. Sim. Mas no caso do seu sentido literal da palavra mesmo, é ter na verdade, relacionamento erótico com outro homem, mas geralmente mais novo. Nesse caso aí, adolescente, tá? Tá bom? Então, sim. Esse era o foco mesmo do desejo na dele. Na verdade, ele não tinha limite de idade. Aham. Né? Entendi. Mas a pederastia, a pederastia em si é quando um homem, né, mais velho, ele sente desejo por outro homem, né, de intimidade sexual, e nesse caso da pederastia, quando esse relacionamento se dá através de que a outra pessoa seja bem mais novo, geralmente adolescente, tá? Só para... Certo. Não, boa a informação, até porque me esclareceu mais, né? Ele tinha essa ideia, né, de não ter uma faixa etária. Até o jovem era um atrativo para ele, porque ele se sentia mais dominante, mais atuante, né, dentro desse tipo de relacionamento reprovável, né? E ele, como cristão, tinha essa ideia da reprovação desse tipo de relacionamento, e ele não tinha coragem de assumir isso para ninguém. Ele me procurou nesse momento como gabinete pastoral para confessar tudo isso pela primeira vez, depois de quase 10 anos de recaídas e internações. E ele começou a entender que era esse medo, esse lugar escondido, né, que fazia ele voltar sempre para o mesmo ponto, porque ele nunca conseguia se abrir e trazer esse lado nefasto, vamos dizer assim, né, para ninguém. Ele nunca conseguia tirar isso aí, né? Então, dentro desse processo de confissão que a gente estava trabalhando, ele trouxe isso para mim pela primeira vez depois de 10 anos de vida vivendo dessa forma e sempre recaindo, sempre internando e recaindo, internando e recaindo. A esposa sempre dando uma nova chance, às vezes mudava de lugar por causa do ministério não ficar exposto, né? E quando ele reconheceu tudo isso, que a gente levou isso para a cruz, para a confissão, né? Eu tentei trabalhar a ideia dele levar isso para a esposa. E ele não quis chegar nesse ponto. Ele falou: olha, eu entendo que Deus me perdoa e entendo que a minha esposa não me perdoa. E, infelizmente, ele não aceitou em momento nenhum. Aí eu também não podia confrontá-lo, nem desnudar aquilo que ele trouxe para o gabinete, né? Nem como terapeuta, nem como pastor eu podia levar essa fala mais do que aquilo que ele trouxe. Ministrei para ele a palavra de perdão, ministrei para ele, levei ele a espaço, a palavra de confissão, né? Ele, diante de Deus, se sentiu em paz com tudo que ele estava vivendo, e realmente daí para frente ele tem um posicionamento, não teve recaída, já vai para 3 anos que ele está fora do tratamento, né? Não teve recaída, mas teve uma consequência assim muito forte, porque a esposa, por várias vezes dentro do tratamento, pediu para que ele falasse a verdade sobre essa parte da vida dele que ela sentia que tinha esse lugar escuro, vamos dizer assim, né? E ele falou, ela falou, olha, se você não consegue trazer para mim essa verdade, a gente vai se separar, vai ter a nossa separação, vai ter o nosso divórcio. E infelizmente aconteceu o divórcio, porque eu trabalhei quase uns 2 meses tentando fazer com que ele entendesse que o perdão que Deus já havia dado ao coração dele, pelo arrependimento, pela coragem que ele teve de trazer isso à tona, né? Por mais vergonhoso que fosse para ele esse fato, ele falou assim: não, pastor, eu vou preferir o divórcio e a amizade da minha esposa, porque eu conheço os princípios que ela tem, os padrões que ela tem, tanto morais quanto de ministério. Eu vou preferir
ferir a separação, o divórcio. Ela não consegue acreditar na nova criatura que eu sou hoje, ao falar tudo que eu passei para o Senhor enquanto terapia. Se eu passar para ela, eu vou ser o monstro, eu vou ser o nojento, porque muitas vezes que as coisas aconteceram fora, eu cheguei em casa e ainda tive um relacionamento com ela. Então, eu vou ser um monstro que eu não vou conseguir conviver com essas duas verdades, né? Com o perdão de Deus de um lado e o monstro que ela vai ver em mim daí para frente. E ele optou pelo divórcio, por uma amizade de coexistência, né? Como pais de 2 filhos, avós de 3 netos hoje. A esposa segue em frente no ministério na igreja que ela tem congregado e liderado hoje lá no Rio de Janeiro, e ele, numa outra cidade do Rio de Janeiro, vive uma vida, né, pacata, ajudando os filhos, ajudando os netos, mas essa é uma situação, né, que essa ideia do recalque me trouxe, né? Por um lado, ele conseguiu trazer isso até mim enquanto pastor e terapeuta, mas isso fez bem para ele enquanto cura, enquanto perdão, mas ocasionou essa separação, né? E hoje você me trouxe uma palavra que me traz um certo conforto, né? A gente não consegue trabalhar com o cliente além daquilo que ele queira. Isso aí. Né? Só que hoje essa pessoa desenvolve comigo um processo de monitoramento da prevenção de recaída dele. Né? Você acha que em algum momento eu posso tentar trabalhar com ele, apesar de já ter havido a separação, ter havido todo um processo, que ele tente chegar a esse conhecimento maior, essa verdade maior com a esposa, pelo menos para tirar esse limbo que ficou? Ou já eu encaro isso como um processo de tratamento e, como vamos dizer o termo bíblico, né? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, a gente segue prosseguindo para diante, entendendo que esse é um ponto que não tem onde mexer mais? Uma boa pergunta. E é muito difícil de responder, porque o que acontece? Pelo que você está me contando, ou contando para a gente, há um vínculo entre vocês, né? Então você gosta muito desse senhor, digamos assim, que ele já tem... A pergunta da pastora Roberta é boa também. Sim, era essa a pergunta realmente, né? Nesse ponto, né? Ele continua aprisionado? Ele continua recalcado, com certeza. Tá? Sim. Porque assim, o que ele tinha medo que acontecesse é que, no fundo, ele contasse e ela fosse embora. E ela foi embora do mesmo jeito, mesmo que ele não tenha contado. E não para ela, mas para ele continua sendo um monstro. Ele continua sendo um monstro, né? E ele está... agora eu estou dando a minha opinião. Também não precisa concordar, não. Estou dando a minha opinião. Que eu penso? Eu faria a mesma coisa que você fez. E estou ensinando vocês a fazer isso. A escolha está na mão da pessoa. A gente apresenta a solução. Se a pessoa não quer a solução, aí é entre ela e Deus, tá? Ah, mas eu devo tentar de novo? Se Deus te der uma oportunidade, se você entender que é o momento, eu digo a você, se fosse comigo, também tentaria de novo. Porque uma das facetas do fruto do Espírito Santo é longanimidade, outra é benignidade, outra é bondade. Então, todas essas coisas precisam estar em nós, cristãos, né? Enquanto a pessoa ela tiver chance e tempo de Deus para isso, suficiente para isso, eu penso que a gente deve continuar apresentando ali um caminho para ressignificação. Mas você procurar, você atrás, não, aí deixa que isso é uma decisão dele. Eu vejo isso na Bíblia, eu vejo Jesus não ficou indo atrás de ninguém que abandonou ele. Jesus deixou a pessoa seguir. Mas e Pedro? Pedro, Jesus diversas vezes corrigiu, mas Pedro queria ser discípulo. Pedro se arrependia das coisas erradas que ele fazia. Pedro, quando negou Jesus, ele chorou depois amargamente. As Bíblias antigas falam copiosamente.
E mesmo depois que Jesus já havia morrido, ressuscitado, e antes desse assunto, Jesus chega, olha bem firme nos olhos de Pedro e fala assim: você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas. E faz isso 3 vezes e tal, enfim. Mas aí a pessoa, ela está errando, no caso de Pedro, né? Mas está junto, está querendo ser. Nesse caso, não, ele já abriu mão do casamento, abriu mão do pastoreio e ficou só com aquelas coisas que pode ter, que é a própria vida. Chutei aqui a câmera. É a própria vida, é o convívio com os filhos, é o convívio com os netos e a abstinência, né? Isso, e a abstinência, né? Ele está dizendo para você, você acredita, a gente não vai ficar levantando suspeita, porque a gente acredita naquilo que a pessoa fala. Então, assim, mas o fato dele não ter confessado para a esposa deixa ele extremamente vulnerável a novas situações assim. Porque ele mora num lugar pacato, ele só tem, né, a convivência dos filhos e dos netos, perdeu a convivência com a esposa, que era, de repente, aí uma âncora na vida dele, no sentido de segurar o navio para não entrar numa viagem sem volta, e aí não está mais perto de você no sentido de comungar junto e orar junto, né? Aquele negócio de corpo a corpo que é melhor do que o negócio online, enfim. Mas a decisão é dele. E a pastora Roberta fez a pergunta, mas a resposta a gente sabe, né? O que aconteceu ali foi Quer ver? Eu vou perguntar para vocês. Existe meio perdão? Existe meia fidelidade? Existe meia honestidade? Não existe. Não existe meia confissão. Não tem. Ou você confessa tudo, ou você não confessou, você parou pela metade. Então, a Bíblia é clara: aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Aí ele fala assim: mas eu deixei, eu não faço mais o ato. Ótimo, você deixou, mas você não confessou integralmente, você confessou parte. A pessoa que foi mais afetada com a questão das coisas que ele viveu durante anos da vida dele foi a esposa. Então, na verdade, se ele tivesse pedido perdão só para a esposa, já estaria por tabela pedindo a Deus, porque o que Deus queria é que ele fizesse isso, que ele pedisse perdão à esposa. Mas ele só pediu perdão para Deus. É claro, Deus não vai aparecer do céu e mostrar o pecado dele, mas ele se engana. No dia do juízo, tudo que nós fizemos vai ser colocado, digamos assim, só para a gente brincar, né? Vai ser colocado no telão de Deus. Então, os desejos mais nojentos, os pensamentos mais vis, os pecados mais horrorosos, todos esses serão colocados para todo mundo ver. E aí, como é que vai fazer? Entendeu? Então, é um erro pensar que está tudo escondido, porque está. Mas aí a decisão é dele, a decisão não é sua, e a decisão não é nossa. Entendeu? A decisão é dele. Tá? Mas na terapia, a pessoa tem mais tempo para poder trabalhar. Agora, no aconselhamento, é ali, ó. É rápido. Você está em pecado, se você não... O aconselhamento é assim, ó. Você ainda está em pecado, não existe meio perdão. Desse jeito que você está fadado a caminhar pela porta larga e ir para o inferno. Tem que falar isso no aconselhamento, tem que falar. Na terapia, rapaz, vamos voltar lá para o Éden, vamos trabalhar essas questões. O ser humano decaiu lá, e aí você... Não é desculpa, porque você é responsável pela sua vida, mas você obteve a capacidade de pecar nessa área por conta do que aconteceu com a raça humana, só que você precisa trabalhar isso. Não adianta falar com Deus e não falar com a sua esposa, que era metade sua, né? Uma só carne com você, então... Mas só que aí tem tempo, né? Tem mais tempo. Entendeu? Perfeito. Eu mantenho esse vínculo e eu espero ainda ter esse momento oportuno, né? Para trazer de volta isso, porque eu também sinto isso, né? Uma parte não está completada. E isso pode trazer uma recaída futura. Pode. E tá bem perigoso de acontecer. Sim. Entendeu? Porque se você não restaura a sua vida com Deus integralmente, aí você está, assim, bem próximo de ter recaída. É muito complicado.
Tendo a esposa, tendo a pessoa que você ofendeu ela de alguma forma, já é difícil, sem ter essa pessoa é mais difícil ainda. Com certeza. Mas tá jóia. Andy, termine, caiu aí a ligação. Aí, a irmã veio para conversar e ela conversou, ela é viúva, ela veio para desabafar, né? E aí nesse desabafo ela conversou que estava tendo um caso com o ministro do louvor da igreja. Só que o ministro do louvor é casado. E aí, assim, como você falou, a nossa orientação é confessar. A gente precisa confessar isso. Mas, no caso, ela não quer, não vai confessar, não pode confessar. E aí, faz o quê? Mas ela te procurou para ser terapeuta ou te procurou para aconselhar? Ela chegou como aconselho mesmo. Chegou para aconselhar. Então você vai fazer o que? Você vai aconselhar. Olha, filha, você está em pecado. Se você não se converter, se você não se arrepender, se você não confessar o seu pecado, entendeu? Você está colocando em risco não só a sua integridade espiritual, mas também um monte de outros fatores vão ser colocados nessa balança aí. Você vai estar expondo a Igreja de Cristo, a pessoa tem ministério, e se você também tem ministério na igreja, você sabe de um negócio desse, eu informaria o meu pastor. Informaria a pessoa, dava um tempo para ela, e depois informaria o meu pastor. Falei assim, olha só, você me trouxe uma informação, não foi você que foi atrás, foi a pessoa que trouxe. Então eu falei assim, ó, vou te dar um tempo para você se organizar aí psicologicamente, espiritualmente, mas pelo que eu entendi, vocês fazem parte da mesma igreja, não é isso? Então, se você não traz à tona um pecado desse, você está... A gente até pode falar de terapia, estamos falando de aconselhamento, mas você fez uma pergunta e eu quero que você vá embora com uma resposta. E a opinião é minha, os meus amigos podem também dar opinião, não tem problema. Mas assim, se eu faço parte de uma comunidade, eu estou na família viva, as pessoas que estão ali, elas são a minha família espiritual ali denominacional. Qualquer coisa que aconteça ali e que eu fique sabendo, eu vou chegar na pessoa e vou dizer, olha, eu descobri, eu estou sabendo, eu tenho elementos e tudo e tal. Nesse caso ela contou, é até mais fácil. Eu vou avisar a liderança, porque eu não posso ficar com essa informação para mim. Senão eu sou cúmplice no seu pecado. Eu estou passando a mão no seu pecado. Eu quero que você conte. Então você tem tantos dias, tem um tempo aí, vai lá, conta. Mas se isso não acontecer, mas eu vou ficar bravo com você, mas eu vou sair da igreja. Daí é com a pessoa. Entendeu? Eu como pastor, tem algumas coisas na igreja que eu lidero, ou que eu já participei, que elas costumam não acontecer. Por exemplo, não tem fofoca, porque se a pessoa vem falar de outra, eu já vou lá e chamo a outra para que ela esteja na conversa, para poder... Ou então, se ela não pode, eu digo para a pessoa que está me relatando, vou contar para a pessoa que você me disse tudo isso. Tem certeza que você quer falar comigo? Já fica sabendo. E se eu descobrir um pecado, eu vou com muito amor e carinho, eu vou dizer, olha, eu estou sabendo que você está fazendo isso, você mesmo está me contando, eu vou trazer à luz isso daí, não tenho como esconder, porque senão eu sou cúmplice. E eu não quero carregar pecado de ninguém, já basta os meus, entendeu? Então, as pessoas confundem, e isso é amor, isso é amor, é você confrontar aquilo que é errado. Agostinho de Hipona, ele fala uma coisa muito interessante nos estudos dele. Ele fala assim, o verdadeiro amor, o amor de Deus, ele está no lugar certinho. Está no lugar certinho. Mas o pecado é o amor fora de lugar. Entendeu? A pessoa te ama e porque ela sente que você ama também, ela pensa que pode. Isso é um processo inconsciente. Ela pensa que pode chegar e descarregar em você uma aflição que ela tem e você vai guardar aquilo para você. Isso não é justo com você. Ela vira entulhar você com um negócio grave desse daí e falar, olha, eu estou sofrendo muito, pega aí, reparte comigo aí e se vira. Não conta para ninguém não tem como. Entendeu? Você já tem a sua vida, seu marido,
filho, mãe, pai, um monte de coisa para resolver e, sobretudo, você mesmo ainda tem que segurar uma bomba dessa. Então, com muito carinho, com muito amor, assim, eu te amo, só que eu não vou ser cúmplice nas coisas que você está fazendo, tá? Procura Se a pessoa viesse como paciente. Então, aí você precisa obedecer os critérios da terapia cristã. Você vai confrontar do mesmo jeito, entendeu? E vai manter no set analítico. Essa é a diferença da terapia. Porque se você fizer alguma coisa no set analítico e ela te processar, você vai ter problema. Entendeu? Mas se for crime, você pode denunciar. No caso dela não é crime. Mas se for crime, você pode denunciar. Nenhum cidadão brasileiro que descobriu um crime, ele tem que guardar isso para ele. Tá? A pessoa, Deus me livre, a pessoa está abusando de uma criança, ele descobriu, você denuncia na hora. Entendeu? Como é que você sabe? Porque eu sou terapeuta e crime é crime. Pode dar até voz de prisão. Entendeu? Que a pessoa cometeu um crime. Então, nesse caso, como paciente, eu não posso levar para o... Não é que você não pode. Você pode fazer qualquer coisa. Você pode falar e você pode também receber um processo. É isso que vai acontecer. Ou isso que pode acontecer. Falei errado. Entendeu? É por isso que muita gente que já usa a esperteza, já dá o pulo do gato, né? Precisa dar aquela desabafada, vai no consultório analítico para poder contar tudo. Só que assim, nós somos terapeutas cristãos. É o que eu falo para todo mundo que vem se tratar comigo. Você sabe que eu sou terapeuta cristão? Eu faço a sessão, a maioria das sessões presenciais, eu faço na igreja. Tá vendo esse ambiente aqui? Está preparada para poder ser confrontado também à luz da Bíblia? Não, eu vim porque justamente isso, o senhor é terapeuta cristão, o senhor é pastor e tal. Então tá jóia, então prepara. Eu já deixo sabendo de tudo, para não ter nenhum problema depois. Vai ter, de repente vai ter, mas serão menos problemas. Entendeu? Mas se a pessoa veio pedindo aconselhamento, aproveita e... Entendeu? E, mas, se a pessoa veio contar também um segredo cabeludo lá da igreja que você está, o que você faz? Fala assim, minha filha, eu não vou poder tratar de você, porque você está me contando coisas aqui gravíssimas a respeito da mesma igreja que a gente frequenta. E aí como é que eu vou fazer? Como é que eu vou olhar para o pastor? Como é que eu vou olhar para as pessoas que você está se relacionando e vendo elas lá ministrando louvor? Não tem como. Então, você trate de... Não tem terapia aqui, não vai ter, procure outro e trate de confessar esse pecado a esse não, eu vou ter que eu confessar ele com você. Entendeu? É por isso, gente, por exemplo, que na mesma igreja, eu aconselho vocês não tratarem pessoas. Tá? Mas, por exemplo, tem um caso assim, mas eu estou tratando uma pessoa lá há muito tempo, daí ela gostou, né, da terapia, foi ressignificando, nós já vamos terminar já, foi ressignificando as coisas e tal, vi que aquela pessoa melhorou, e no final de tudo aquela pessoa ainda foi para a minha igreja. Aí é um outro caso, eu já conheço a pessoa, caminho com ela há bastante tempo na terapia, conheço mais sobre ela do que ela mesma e tal, e tudo, ela veio. Dependendo da situação, até continua a terapia, senão eu paro também. E aí passo para um amigo, para uma amiga, para poder continuar a terapia, se for o caso. Se a pessoa quer ficar na minha igreja. Tá? Eu tenho pessoas da minha igreja que fazem terapia. Fazem comigo? Não. Tá? Mas tenho amigos que mandam pacientes para mim, que não são da minha igreja, mas não fazem com o próprio pastor deles, que é terapeuta também. Entendeu? Então, assim, pode tratar da família? Pode. Pode tratar da mesma igreja? Pode. Mas se acontece um caso desse, vai ficar complicado. Entendeu? Vem um primo seu, que se tornou primo porque casou com a sua prima de sangue. Aí conta um negócio desse. Como é que você vai olhar para a sua prima de sangue? Então, é nesse caso que é mais complicado você atender parente, pessoa da mesma igreja. Pode, mas é mais difícil. Tem nada que restringe. Tá bom? Vamos terminar, gente? Nós nem começamos ainda a projeção, mas semana que vem a gente fala. Olha aí, ó, a imagem aí. Quem que é esse cara que está apontando o dedo aí, ele tá vendo?
Será que é ele mesmo? Será que é ele mesmo? Você acha que é ele mesmo? Como é que a gente sabe que é ele mesmo? Eu acho. Como é que a gente sabe que é ele mesmo? Porque a gente... Reflexo também. É um reflexo, é isso aí. Mas a gente vai falar isso semana que vem, tá bom? Vamos ver se é ele mesmo, vamos ver o que é, tá? Nem vou perguntar se tem alguma dúvida, porque senão a gente vai ficar mais meia hora aqui ainda. E amanhã, 7 da manhã, eu tenho que dar aula nessa sala aqui para uma classe do primeiro ano do ensino médio, tá bom? E o Zé Luiz, lá na Irlanda, já são meia-noite, já, 1h já da manhã. Ele tem que dormir, esse moço aí, tá? Deus abençoe todos vocês. Gostaram da aula de hoje? Hoje foi boa, foi dinâmica, hein? Foi jóia. A despeito do professor, nós estamos todos de parabéns. Glória a Deus pela vida de vocês, tá? Um abração. Eu vou colocar esse conteúdo amanhã durante o dia aqui no grupo da gente, tá? No nosso grupo, tá bom? Um beijo no coração. Fique com Deus.